Tá no ar, Federal. Rádio Instituto Federal. Informação, cultura e entretenimento à sua disposição no smartphone, computador ou tablet. No ar, Rádio Instituto Federal. E aí, galera, tá no ar mais um Mente Aberta, o programa que debate sobre temas da atualidade. E aí, gente, tudo bem? Bom, o tema de hoje é... Rubem os tambores. O preconceito com a comunidade LGBT, como a gente tinha falado pra vocês que ia fazer na semana passada. Oi, meus amores. Tudo bem com vocês? Então, hoje nós falaremos sobre o preconceito que essa comunidade sofreu ao longo da história, as dificuldades de serem aceitas na sociedade e por que será que os homossexuais ainda são hostilizados na sociedade. Então, bora começar. Hoje começaremos o programa com a seguinte frase. Muitas pessoas pensam que estão a pensar quando estão apenas a rearrumar seus preconceitos. Essa frase foi dita por um psicólogo chamado William James no século XVIII. E estamos no século XXI, pessoal. E ainda faz todo o sentido. Ela ainda cabe perfeitamente. Ok, agora, alguém sabe o que é preconceito e discriminação? Pessoal, preconceito no dicionário é o seguinte: é qualquer opinião ou sentimento concebido sem exame crítico. Normalmente é um sentimento hostil assumido em consequência da generalização apressada de uma experiência pessoal ou imposta pelo meio. Associa-se com intolerância. Para explicar isso, eu fiz o seguinte. eu converti. Eu coloquei assim, que é qualquer opinião ou sentimento que se tem por algo ou alguém antes de se conhecer esse algo ou alguém. Na maioria das vezes é um sentimento hostil contra algo ou alguém por causa de uma experiência ruim, ou porque outras pessoas também têm esse sentimento. E discriminação, de acordo com o dicionário, é pior ou tratamento injusto dado a alguém por causa de características pessoais. Também associa-se à intolerância. Eu coloquei que discriminação é quando você trata alguém diferente por causa de algumas características que ela possui. Um exemplo, características seria, por exemplo, gordo, negro, mulher, homossexual, bissexual, transexual, travesti, transgênero, pobre, religiosos, essas coisas. Gente, isso que a comunidade LGBT mais sofre. Bom, gente, eu vou falar um pouquinho agora. A relação sexual entre pessoas do mesmo sexo era considerada comum. Nas tribos das ilhas da Nova Guiné, Fuji e Salomão, no Oceano Pacífico, cerca de 10 mil anos atrás, já exercitavam algumas formas de homossexualidade, como um ritual, mais ou menos. Os melanésios acreditavam que o conhecimento sagrado só poderia ser transmitido por meio do coito entre duplas do mesmo sexo. No rito, um homem travestido representava um espírito dotado de grande alegria. E seus trejeitos não eram muito diferentes dos de um show de drag queens atual. Um dos mais antigos e importantes conjuntos de leis do mundo, elaborado pelo imperador Hammurabi, na antiga Mesopotâmia, em cerca de 1750 a.C., contém alguns privilégios que deveriam ser dados aos prostitutos e às prostitutas da época. Eles eram sagrados e tinham que participavam de cultos religiosos. E os prostitutos e as prostitutas da época eram sagrados e tinham relações com homens devotos dentro dos templos da Mesopotâmia. Fenícia, Egito, Sicília e Índia, entre outros lugares herdeiras do Código Hammurabi. As leis ritas chegavam a reconhecer uniões entre pessoas do mesmo sexo. E olha que isso foi há mais de 3 mil anos atrás. Na Grécia e na Roma da Antiguidade, era absolutamente normal um homem mais velho ter relações sexuais com um mais jovem. E naquela época, as pessoas podiam se amar, mas com a assimilação do valor estritamente procriador do sexo, disseminado pela cultura judaica. A concepção sobre o ato homossexual foi ganhando novas feições. A popularização do cristianismo trouxe consigo a ideia de que o sexo entre iguais seria pecado. Bom, dessa forma, desde o final do Império Romano, várias ações de reis e clérigos tentaram suprimir a homossexualidade. Ainda assim,
ao longo da Idade Moderna, tivemos vários relatos de representantes da nobreza. Tiveram casos com parceiros e parceiras do mesmo sexo. Porém, com o passar do tempo, ser homossexual era considerado uma doença no começo do século XIX. O homossexual era tratado ao mesmo tempo como um anormal e um pervertido. A medicina, desde o fim do século XVIII, tomou emprestada a concepção clerical da homossexualidade. E essa se tornou uma doença, ou melhor, uma enfermidade que um exame clínico podia diagnosticar, afirma o historiador medieval Philippe Ariès. Durante a Segunda Guerra Mundial, nos campos de concentração da Alemanha nazista, os homossexuais tinham os piores trabalhos e eram vistos como doentes e pervertidos. Até pelos demais confinados no campo de Flossenburg. Os nazistas abriram uma casa de prostituição e forçavam os homossexuais a visitá-la. Os gays que se curavam eram enviados por bom comportamento para uma divisão militar para combater os russos. Outro tratamento oferecido aos homossexuais foi elaborado pelo endocrinologista nazista holandês Karl Vernet. Ele castrou seus pacientes no campo Ele castrou seus pacientes no campo de Buchenwald e depois injetou doses muito altas de hormônios masculinos para observar os sinais da masculinização. Estima-se que 55% dos gays que entraram nos campos de concentração morreram. Algo entre 5 mil e 15 mil pessoas. Olha isso, gente. O fim da guerra, no entanto, não trouxe alento. Americanos e britânicos forçaram os homossexuais a cumprir o restante da pena que os nazistas tinham impostos a eles em prisões normais. Então, como vocês puderam ver, era realmente tratado como uma doença e... Queriam acabar com os homossexuais, né? a LGBT vem sofrendo desde o fim do Império Romano, né? Não é algo recente, é de agora. Não é algo recente e de agora. A LGBT não, né? Os homossexuais. Os homossexuais. Porque o movimento LGBT, ele começou recentemente, então... Bem... eu vejo gente dizendo... agora todo mundo tá virando gay, essas coisas. Isso é muito... irresponsável de falar, né? Porque, na verdade, agora os gays estão se assumindo mais do que porque ex-ativistas lutaram para podermos viver uma vida melhor, não é? Agora. Então, dizer essas coisas é realmente sem nexo. Essas coisas aconteceram aí e foi importante acontecer. Não era preciso, né? Foi preciso acontecer. Precisou acontecer para as pessoas terem mais respeito com homossexuais hoje em dia. Eu acho uma atrocidade muito grande. A LGBT não. Os homossexuais vêm sofrendo desde o fim do Império Romano, como eu disse. Não é algo de agora. Mas, graças a isso, graças a essa luta, os homossexuais de agora têm uma vida melhor, né? Ainda não é totalmente satisfatória, ainda não temos os mesmos direitos. Mas a luta foi importante e ainda está sendo. Eu acho que o que eu vou falar pode ser o que a maioria pensa, mas é uma atrocidade isso que fizeram, né? É uma coisa horrível, né? Horrível. É uma coisa horrível. E não só com os homossexuais, como na Segunda Guerra Mundial, mas como você querer deixar uma raça pura, né? É você não valorizar mesmo a individualidade das pessoas. E vendo isso no mundo que a gente tem hoje, é muito complicado a gente conseguir enxergar isso de alguma forma, tirar algo positivo. Não tem o que você tirar de positivo. Não tem, você mata a pessoa simplesmente pra você poder limpar uma raça. E eu acho que hoje a comunidade LGBT já conquistou muitas coisas. Principalmente nessa questão de... que a gente estava até vendo em sociologia, que é a questão de... a gente viver numa época que valoriza um pouquinho mais... Não era sociologia, era filosofia, desculpa. Da gente valorizar um pouquinho mais a individualidade das pessoas. Delas serem individuais, delas terem a característica própria delas, delas quererem manifestar a característica própria delas. E isso é muito legal. E eu acho que
essas frases que as pessoas falam, nossa, como tem gay agora, né? É um absurdo. É simplesmente porque as pessoas se veem na liberdade de poderem manifestar a sua verdadeira natureza, digamos assim. Hoje em dia tá bem mais fácil de você poder expor sua sexualidade. Exatamente. Não é porque tem mais gay agora, é que antigamente ninguém tinha coragem. Gente, quando nós fizemos essa pesquisa, eu não tinha a mínima ideia que existiam homossexuais há mais de 3.000 anos. E com essa pesquisa nós vimos que na Grécia Antiga já existiam rituais assim, e que o Código Hammurabi, o código mais importante de leis do mundo, foi criado há mais de 3.000 anos, protegia essas pessoas. Que por causa da popularização do cristianismo e do judaísmo, o homossexualismo foi visto como um pecado. Pessoas do mesmo sexo se amarem, na época, era visto como um pecado. E essa ideia dura até hoje. Tanto que existem vários preconceituosos. E eu acho importante o que o movimento LGBT fez, porque depois que esse movimento surgiu, várias conquistas aconteceram, como a adoção e como o casamento LGBT, porque antes as pessoas mal podiam se imaginar duas pessoas do mesmo sexo se casando. Bom, vamos lá então. Gente, é muito comum a gente ver a discriminação e preconceito aplicados em indivíduos da comunidade LGBT, né? E o ambiente escolar, ele é um exemplo de resistência à diversidade. Segundo pesquisa de maio de 2009, realizada em 500 escolas públicas pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira e Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, 55% a 72% dos estudantes, professores, diretores e profissionais de educação demonstram resistência à diversidade por meio do indicador distância social. O maior distanciamento é verificado com relação aos homossexuais. Então, a maior resistência deles de aceitação é em relação aos homossexuais. Então, como vocês podem ver, o ambiente escolar é um exemplo de resistência à diversidade. E, como a Bel disse, é a maior entre homossexuais. Eu já vi muitos relatos na televisão, assim, em rádios e em matérias de homossexuais maltratados em escolas. Acaba que, sei lá, entra no banheiro dos garotos e apanha, entra no banheiro das meninas, é expulso. E isso é uma coisa muito ruim, porque é a instituição social base da sociedade, é a educação, é a escola. Então, se você aprende, por exemplo, na escola que você não pode ser quem você você não pode ser quem você é por dentro, você não pode ser você mesmo, mais pra frente você não vai ter coragem de fazer nada. Você não vai ser feliz, na verdade. Eu acho muito legal essa iniciativa do governo, desculpa, de colocar o movimento LGBT numa apostila de 3º ano do ensino médio. Eu estudo em escola pública, gente, e eu tô no 3º ano, e na apostila eu consigo ver isso. Ver o governo tentando dar uma, como eu posso dizer, dar uma inclusão para os homossexuais. Porque a partir do momento que você conta a história, conta os movimentos, é um passo para as pessoas tentarem entender e aceitarem eles. E o nome disso não é kit gay, né? Como muitos chamam. E muitos governadores e deputados lutaram contra. O nome disso é representatividade. Você está trazendo conhecimento para alunos. Porque é por causa dessa falta de conhecimento que existe tanto preconceito e discriminação. Então, vamos lá. No mercado de trabalho, segundo dados da Associação de Travestis e Transsexuais, ANTRA, a situação deles ainda é muito pior. 90% delas ainda estão se prostituindo, gente. No país, olha isso, mesmo tendo bons currículos, acabam sendo rejeitadas nas entrevistas por não serem sequer compreendidas em seu autorreconhecimento. A comunidade gay, mesmo em tempo de... A comunidade LGBT, gente, desculpa. Mesmo em tempos de avanços na sociedade e amplo acesso à informação, ainda vive
sob o jugo da violência e da discriminação. Embora homossexuais tenham uma trajetória de lutas que garantiram vitórias significativas, a intolerância ainda assusta e mata. Então, são muitos relatos de mortes de homossexuais. Bel? Tem um relatório divulgado pela Secretaria de Direitos Humanos, no final de junho, revelou que em 2012, os casos de violência física, psicológica e discriminatória contra os homossexuais cresceram 46,6% no país, passando de 6.809 casos em 2011 para 9.982 no ano passado. Então teve um aumento gigantesco de quase 50%. Gente, olha isso. As pessoas ainda não conseguem entender que nem todo mundo é igual, que cada um tem suas características individuais. E isso acaba prejudicando essas pessoas que são diferentes. Porque, olha isso, 90% dos travestis e transexuais estão se prostituindo, mesmo tendo bons currículos, mesmo tendo uma boa formação. Porque as empresas não querem contratá-las. Isso é chocante. Muito. Gente, saindo um pouco dessa parte das estatísticas, para a Carmita Abdo, psiquiatra, professora de medicina sexual e coordenadora do PROSEX, Programa de Estudos em Sexualidade, do Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo, a repulsa à homossexualidade pode ser consequência da falta de conhecimento. Todos temos alguma dificuldade, maior ou menor, de lidar com o que é diferente de nós. No caso da homossexualidade, algumas pessoas são realmente avessas e têm necessidade de se contrapor ao que desconhecem, né? E por isso temem e rejeitam, explica a Carmita Abdo, psiquiatra. Bom, gente, a psiquiatra também ressalta que muitos confundem sexo, que se refere a características anatômicas, e gênero, que se define um padrão de comportamento com como a pessoa se identifica. Abdo explica que sexo e gênero não são sinônimos, e que quem não consegue separar um do outro também não lida bem com a diversidade. Opinião semelhante tem o psicoterapeuta, professor da UFRJ, desculpa, é a Universidade Federal do Rio de Janeiro, Sócrates Nolasco. A questão é que o sexo não diz tudo sobre nós, mas acredita-se que dirá tudo sobre os homens fadados a fazer dele um sentido para suas vidas. É basicamente... É muito normal a gente ouvir, né, essa coisa. É gay, então não é mais homem. Não, gente, o sexo não tem nada a ver com o gênero. Então, você pode ser... quando você é gay, você continua sendo homem. Você não nasce um útero assim, do nada, no seu corpo. Ou até mesmo a gente vê aqueles comentários irônicos, né? Tipo, o rapaz ali. Rapaz entre aspas, né? Então, é uma coisa assim que tá muito enraizada. É um preconceito muito enraizado na sociedade. E uma coisa que... Eu tenho um primo que ele mora na Suécia. E a gente tava conversando sobre preconceito, tudo. E ele pegou e falou assim, olha, uma coisa que me deixa muito revoltado com o meu país é que eu chego aqui e eu vejo preconceitos de forma explícita, sabe? É absurdamente explícito em quantidades absurdas. Então, ele falando da diferença dos países. A Suécia é um país de primeiro mundo, Sim, uma educação extremamente... Então, entra nessa questão da falta de informação também, a falta da estrutura da educação. São vários fatores que vão agravando isso, né? Então... Gente, agora a Graça vai falar? Gente, essas informações elas foram retiradas do site BOL e do site do Guia do Estudante. E foram feitas, a do Guia do Estudante, por Humberto Rodrigues e Cláudia Castro Lima. E a gente também tem uma notícia triste pra vocês. Então vai, Bel, dê a notícia pros nossos ouvintes. Gente, hoje é meu último dia. Ai, gente, uma pena. Vou sentir muita falta de fazer o programa, mas tava ficando muito pesado, tinha muita coisa pra fazer, eu assumi muita responsabilidade, então infelizmente eu vou abandoná-los. Mas... A Bel ainda vai ser convidada aqui no Mente Aberta, viu, pessoal? Sim. Ela não vai se livrar da gente, não vou adianta. Parcialmente abandoná-los. Participação especial aí, pelo menos uma vez, a cara bimestre. Então, vamos lá. Agora a gente vai para um pequeno intervalo. Nos mandem perguntas no Telegram. No próximo bloco teremos mais teremos uma entrevista. Então não saia daí, vai ser demais, gente. E eu me despeço de vocês agora, porque no próximo bloco eu não volto mais. Beijo, gente. Beijo, Vel, meu amor. Pode falar até o próximo programa, né? Até quando eu for convidada.
Aprender a andar. Aprender a comer. Aprender a falar. Não deixe um acidente obrigar você a reaprender. Seja você a mudança no trânsito. Minha amiga sempre reclama de racismo. Tem duas velhinhas no meu condomínio que sempre quando elas me encontram no elevador social, elas dizem: Correios, filho? Você não deveria entrar pelo de serviço? Não, vizinho. Sempre que eu atravesso a rua com o sinal fechado, ouço o som das portas dos carros se trancando. Chamei ela para fazer parte da campanha, mas ela não quis se expor. Onde você guarda o seu racismo? Não guarde, jogue fora. Estudo numa faculdade particular e na minha sala não tem nenhum aluno negro. Tatuaram na sociedade de forma bem anormal que o preto só canta rap, é atleta do futebol. Foi quando eu vi que só tinha um negro na minha escola. A gente levou nosso afilhado de 3 anos numa festa e uma criança da mesma idade disse pra ele: Minha mãe detesta gente preta e eu também. Onde você guarda o seu racismo? Não guarde, jogue fora. A senhora me viu. Eu sou negro. Atravessou a rua. Você é bandido. E do outro lado eu olhei, tinha 2 rapazes brancos e ela foi assaltada. Eu estava no ônibus com meu ex-marido, que é branco. Teve uma blitz. Eu, a única mulher negra, fui a única a ser revistada. Eu nunca fui parado numa blitz. Onde você guarda o seu racismo? Não guarde, jogue fora. Hoje eu estou aqui para falar de alguns números do trabalho no Brasil. Nos últimos anos, houve um aumento de 7% na ocupação em todo o país. Para você ter uma ideia, são 272 mil trabalhadores a mais nas cidades e no campo. É o maior aumento em mais de uma década. Esses números seriam excelentes se eu não estivesse falando sobre trabalho de crianças e adolescentes. Pois é. Em épocas de crise e de ausência de políticas públicas, as famílias acabam usando seus filhos para o complemento da renda. Crianças que deveriam estar na escola vivem nas ruas, em condições subhumanas, sujeitas a todo tipo de maus tratos e violência. Por isso, faça a sua parte, cobre das autoridades, não compre nada de crianças e denuncie qualquer tipo de exploração através do Disque 100. O trabalho infantil não dignifica ninguém. Esse comercial dura 30 segundos. Passa muito rápido, assim como a infância. Nesses 30 segundos, a gente quer dizer pra você, quando uma criança trabalha, ela não perde só a infância. Ela perde uma etapa preciosa do seu desenvolvimento. Você pode voltar a ver esse comercial na sua TV, mas o tempo que ela perdeu, não. Esse não volta nunca. Infância não é pra trabalhar. Infância para crescer. Diga não ao trabalho infantil. Rádio Instituto Federal. Informação, cultura e entretenimento. Rádio Instituto Federal. Ah, meu Deus. Oi, gente, voltamos, tudo bem? Ó, essa é a entrevistada, o nome dela é Mila Gabriele. E ela tem quantos anos, Milinha? 15. Ela tem 15 aninhos, pessoal. A Mila é bissexual, ela veio aqui pra responder algumas perguntas que a gente vai fazer pra ela e debater um pouco com a gente, né? Uhum. É isso aí. Vamos começar? Então, Mila, como você descobriu que você era bissexual? Como foi a sua primeira impressão que você teve sobre isso? Tipo, ai meu Deus, eu gosto de homens, mas você também gosta de mulheres. E aí, como você se aceitou sobre isso? Qual foi seu conflito interno? Para começo foi bem difícil, porque, tipo, não desmerecendo as outras sexualidades, nada a ver, mas é bem difícil, porque eu ficava, nossa, mas eu não sou lésbica e eu não sou hétero, o que eu sou? E era bem difícil. Essa coisa de a gente não saber o que é, acaba dando muitas complicações pra gente, né? Sim, porque eu no começo conversei com a minha mãe, porque eu converso de tudo com ela, e eu conversei com ela e falei, mãe, eu gosto de uma menina, o que tá acontecendo?
E aí ela ficava achando que eu era lésbica. Só que mesmo assim eu gostava de garotos. Eu já namorei garotos. Mas eu descobri que eu era bi mesmo. E a sua mãe aceitou, assim? Não teve nenhuma briga de família? Foi difícil pra ela, assim? Ó, eu moro com a minha mãe e com os meus avós. E pra ela foi bem fácil por ela lidar mais, tipo, bastante com a nossa geração agora. Porém, tipo, ela lógico que fica assim, claro que eu queria que a minha filha casasse com um menino, fosse normal. Aí eu fico, mãe, não é assim. Mila, você já sofreu algum tipo de preconceito? Já. Qualquer parte da sua vida? Como é que foi? Não o preconceito que eu cheguei a apanhar, não. Mas assim, aquele pequeno preconceito. Aquele preconceito velado, né? Aquele preconceito que não parece preconceito, mas a gente sabe que é. Exatamente. Aquela coisa de, mas você é bissexual, você vai me trair, né? Aquela coisa, assim, meu ex-namorado ficava muito desconfiado quando via eu conversando com as minhas amigas. Eu ficava tipo, mano, elas são minhas amigas. Não é porque eu gosto de garotas que eu vou gostar de todas. Ai, meu Deus do céu. E é isso que o bissexual sofre, né? As pessoas pensam que todas as meninas e todos os meninos ao redor são parceiros. Exatamente. Acaba que o bissexual é taxado como alguém que... promíscuo, né? Que não quer um relacionamento e que quer... curtir a vida, assim. Que não tem segurança de manter um relacionamento. Que quer pegar todo mundo. Não que isso seja errado, mas não é... Todos são assim, né? Exatamente. Na verdade, não tem assim, nem todos são assim. A maioria dos bissexuais tem relacionamento comum. Então, mas... Tem aquela coisa também de, tipo, um bissexual começa a namorar uma garota, aí falam, virou lésbica. Exatamente. Não virou lésbica. Ela continua sendo bissexual. E não tem nada a ver isso. Não é porque eu namoro um garoto ou uma garota que eu vou, tipo, esconder a minha outra sexualidade, sabe? Eu não sou... eu sou lésbica nas horas vagas. Não é assim. Mila, você já esteve em alguma situação que teve vergonha de expor sua sexualidade? Já. Quando eu tava numa conversa em um grupo pelo WhatsApp, e aí a gente falando, e aí começaram a usar um super estereótipo dos bissexuais, que são os que não namoram sério, ou os que namoram, tem o poliamor, e tipo, não são todos os bissexuais assim, sabe? E não é assim. E aí eu fiquei com uma super vergonha, fiquei, nossa, já pensou falar que eu sou bissexual? Eles vão querer me tirar do grupo. Gente, Mila. É um estereótipo, uma generalização muito grande dessa parte aí dos bissexuais. Mila, amorzinho, como você acha que a sociedade vê a imagem de um bissexual? Que somos pessoas que não servem para relacionamentos, que na verdade eu acho que não existe isso, porque todas as pessoas, se quiserem, servem para um relacionamento. Que nós queremos sempre algo a três, eu e os outros dois sexos, que é o poliamor, mas claro que existem bissexuais que gostam e são adeptos, mas eu, por exemplo, não. E basicamente isso, e que eu vou sair ficando com todo mundo. Tem aquele preconceito dentro da comunidade LGBT, aliás, não é? Exatamente, eu já sofri muito preconceito por gays, principalmente. De chegar e falar assim, mas você não tá indecisa? Você tem certeza que você gosta dos dois? Como é que você gosta dos dois? Mas você não gosta mais de um? Você não prefere? E isso é sempre assim, sempre. É uma coisa que acontece no cotidiano, né? E às vezes, como a gente tá falando, é a falta de informação da pessoa. Às vezes nem é proposital. Às vezes é porque a pessoa realmente não sabe que aquilo incomoda o membro da LGBT e acaba praticando isso. Então, a informação é muito importante. É por isso que temos esse programa, na verdade. É aquele preconceito que as pessoas pensam que não são preconceito, né? Como, por exemplo, quando você diz que você vê um menino, ele é gay, você acha ele bonito e você fala, ai meu Deus, que desperdício. Ou quando você vê um garoto totalmente heteronormativo e ele fala que é homossexual e você fala, nem parece. É preconceito, pessoal, mas quando nós falamos isso, pra gente parece ser algo normal, mas não é. Eles se incomodam com isso. Bem,
Qual é a sua maior dificuldade na sua vida, assim, cotidiano, dia a dia, como bissexual e mulher? Sendo bissexual e mulher. Eu acho que são coisas assim, diferentes, mas quando junta é terrível, porque na minha sala a gente debate muito, principalmente nas aulas de história, e é horrível ser mulher naquela sala às vezes. Não por causa do professor, não, mas assim, pelos alunos mesmo, por ver a opinião dos meninos principalmente. Meninas também, mas as meninas ficam mais caladas, que é horrível. Mas os meninos expondo opiniões e quando eu me assumi bissexual no meio da sala, que foi bem complicado pra mim, eles ficaram tipo, nossa, mas nem parecia, você é muito feminina, como assim você fica com meninas? Mas não dizendo que, tipo, bissexual só pode ser feminina e pra poder ficar com meninos. Não, existem até as bissexuais que são, tipo, bem masculinas e ficam com meninos mesmo. Por que você acha que ainda existe tanto preconceito, assim, na instituição familiar, instituição social, que é a escola, a educação? Eu não sei, depende bastante da escola, né? Mas principalmente por falta de informação e por falta de debate nas salas. Porque pra tudo precisa de uma desconstrução, né? Então, se a gente não debater isso nas salas de aula, em casa eu acho que é bem difícil por causa das gerações passadas não acharem essa desconstrução normal. Porém, nas escolas a gente pode muito bem fazer isso e não é difícil. Muitas pessoas acabam atribuindo essa desconstrução na escola como o chamado kit gay, né? Vou fazer meu filho virar gay. A gente não quer que seu filho vire gay, a gente quer serem aceitos, né? Isso. A gente quer que seu filho respeite outra pessoa. Isso é uma coisa que o senhor deve ensinar, né? Ou a senhora, qualquer um que acha que isso é um kit gay que vão colocar nas escolas. Não, é informação, que é o papel da escola, né? Transmitir informação. Mila, exatamente. Uma pergunta aqui, ó. Nunca falaram pra você assim, isso é só uma fase, vai passar? Sim. Principalmente, eu já passei por isso dentro de casa e principalmente com amigos meus, inclusive dentro da comunidade LGBT. Você... Aquele negócio, né? Você não prefere um? Então isso daí vai passar, você vai ver. Quando você passar essa fase de curtição, você vai conseguir escolher um lado, como se bissexualidade não existisse. Pois é, né? A gente vê bastante nas redes sociais posts que encorajam bissexuais, posts do tipo, eu existo, tal, não é um mito, bissexuais existem, tem como gostar dos dois. Eles realmente fazem uma grande ironia com isso, porque é muito comum a gente achar que alguém é bissexual só porque não quer se assumir lésbica ou gay. Eu já cometi esse preconceito 1, 2, 3 vezes, e é uma coisa que eu me arrependo muito, porque... Inclusive, eu fiz parte dessa desconstrução sobre isso, né? Então... E conversar, porque, tipo, os bissexuais são comuns tanto quanto os héteros, lésbicas, gays, enfim. E não é só porque gostamos de ambos os sexos que vamos, tipo... não, vocês são indecisos, ou sei lá. E usar a bissexualidade também... Os gays e lésbicas usarem a bissexualidade pra se esconder é complicado, porque, tipo, complica muito mais a nossa luta. E desvaloriza, né, a sexualidade de outra pessoa. Não é um grupo que você pertence a outro grupo. É o que a gente sempre encoraja aqui, seja você mesmo, embora tenha algumas situações complicadas, do tipo agressão dos pais ou prisão domiciliar dá certo? Bem, essas coisas que impedem alguém de ser elas mesmas, quando você tem a oportunidade, seja você mesmo. Exatamente. E, assim, o bissexual ama muito não por gênero. É que isso tem bastante relação com a pansexualidade, que é a que
gosta de todo mundo e não vê gênero mesmo. É o que todos pensam, que pansexualidade e bissexualidade é a mesma coisa. Enfim, a bissexualidade não é a mesma coisa que pansexualidade. Enfim, e a gente ama sem ver a quem, sabe? Então... vocês não veem o gênero da pessoa. Exatamente. Gente, o que é pansexualidade pra você, Mila? Bom, a pansexualidade é a pessoa que pode se envolver com homens, mulheres, trans, assim, cis e trans. Porque a bissexualidade, no caso aqui, Mila, se você concordar comigo, você fala, é quando você não vê o gênero entre o homem e a mulher. Você gosta de um homem e uma mulher. Vê o sexo, você na verdade, não vê, o sexo. Você não vê o sexo entre eles. Você gosta dos dois da mesma forma. E não tem essa de gostar mais de um, gostar mais de outro, ou ter diferença entre um e outro pra você. Concorda comigo? Exatamente isso. A pansexualidade é quando você não vê gênero fora desses dois sexos. Porque você não vê sexo. E você também não vê o gênero, a pansexualidade. Eu não sei se vocês estão me entendendo. É confuso de explicar. Mas a pansexualidade, você não vê o sexo, também não vê o gênero. Então você pode se relacionar com a pessoa que você quiser, não importando, mesmo não estando dentro dos dois sexos, que são homem e mulher. Deixa eu dar uma explicadinha pro pessoal. Gente, bissexualidade é quando as pessoas gostam de homens e mulheres ao mesmo tempo. Não tem essa distinção de eu gosto mais de mulher ou eu gosto mais de homens. E pansexualidade é você gostar tanto de homens, mulheres, travestis, transexuais. É isso, gente? Mas é bom enfatizar que a pessoa não prefere um ou outro, tipo... Ela não prefere, é porque a bissexualidade, ela tá focada em homens e mulheres. Sim. É bem isso. Mila, como é que você acha que esse assunto vai ser tratado, da LGBT, do preconceito e discriminação, daqui a 20 anos? Olha, se continuar do jeito que tá, vamos evoluir bastante e eu acho que já vai ser bem mais normalzinho do que hoje. Porque hoje é bem difícil se assumir dentro de casa. Não que seja o meu caso, pois a minha família eu vejo que é bastante compreensiva. Porém, para muita gente é bem difícil se assumir dentro de casa. Então, creio que com a passar e assim, se acostumando, uma coisa que minha mãe diz bastante, não façam as pessoas assim engolirem isso, sabe? Deixa todo mundo se acostumar e vai passar o tempo, eu acho que vai ser bem mais normal. Como vocês podem ver, o preconceito ainda existe. Aconteceu todas as lutas, desde a queda do Império Romano, homossexuais sofreram, a LGBT lutou. Conseguimos muitas coisas, mas o preconceito ainda não acabou. E, ao meu ver, é nosso dever lutar ainda mais para que esse preconceito acabe ou diminua para as próximas gerações. Porque eu sei que eu consigo me assumir hoje em dia por causa da luta de várias outras pessoas no meu passado. Eu consigo ter essa vida, eu consigo caminhar na rua, mesmo sendo um pouco, não tendo trejeitos, eu consigo me assumir sem ser espancado em alguns lugares. Antes era em todos os lugares, no passado. A minha sexualidade não é tratada como doença, eu não recebo tratamento de eletrochoque, eu não sou castrado, eu não sou forçado a ir... Dormir com outras mulheres, dormir com outras mulheres para ser curado. Por mais que muita gente ainda seja... se veja obrigado, não que, assim, é porque o processo para se assumir, você tem que primeiro ter a consciência de que você e isso é bem difícil. Tem que aceitar, né? Exatamente. Eu, por exemplo, eu não me aceitava, eu falava assim, não, mas eu não posso gostar das duas coisas, não dá. Eu não bem sou difícil. Homossexual, é só uma fase, assim, vai passar. Você tem que pensar bem e depois, pra você se assumir pras pessoas ainda é complicado, porque as pessoas vão chegar e falar assim, mas você tem certeza? E todas as perguntas que você fez pra você mesmo, você vai ouvir de novo e é bem complicado. É isso aí. Então, gente, vamos encerrar por aqui agora, né? Porque já deu tempo. Infelizmente. A gente vai convidar mais entrevistados pro programa a partir de agora, né? Agora vai surgir mais entrevistas, pessoal, sobre vários temas que a gente vai falar ainda.
E obrigada, viu, gente? Obrigado pela audiência. Obrigada, viu, Mila, por vir aqui, viu, linda? Obrigada, Mila, pela participação. Foi muito boa as suas respostas. Gostei muito dessa entrevista. Olha a sintonia, gente. Mandem mensagens pelo Telegram, acessem o site www.federalnoar.com.br. Acessem o Facebook, que é Rádio Instituto Federal. E mandem sugestões e dúvidas se tiverem. Ou até um oi, tudo bem? Gente, eu não aguento mais o programa de vocês. Mandem um e-mail pra gente também, tá? Podem mandar e-mail fazendo perguntas. radiomenteaberta@gmail.com. É isso, né? É esse, gente. Ok. E é isso aí. Até o próximo programa. Até o próximo programa, viu, gente? Beijo.